Achará um ateu que o teísmo é uma posição necessariamente irracional? Haverá algo que um ateu considere que pudesse fazer tornar-se crente? Hoje o nosso convidado João Pedro Batista diz-nos o que ele considera que o faria mudar de ideias. O meu nome é Henrique Guerreiro e bem-vindos ao 13º episódio do Razoavelmente. Muito bem, então já falámos aqui de argumentos que considero importantes contra e falámos também de argumentos que considero importantes a favor da sua posição, bons, maus, e portanto agora uma questão que se põe, não é? É perguntar se existe alguma coisa que o faria mudar de ideias, não é? Que isto é a pergunta que toda a gente tem de fazer a alguém quando se fala de um assunto deste, e sim, qual era essa coisa, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a minha posição de partida é uma posição de abertura e não dogmática. Eu não parto de uma verdade necessária e que, portanto, é imutável. Eu estou aberto àquilo que se me apresente. Agora, o que é que me faria mudar de ideias? Posso pensar em alguns fatores. Poderia haver um argumento, de facto, que até agora não tenha sido apresentado e que, ou com novos dados que, entretanto, a ciência consiga descobrir e que, de facto, nos permita avançar de forma decisiva. E, portanto, estou aberto. Essa seria, para mim, a forma mais agradável de me tornar crente. Mas isso já não seria crente. Eu já teria conhecimento. Já não necessitaria de ser crente. Essa afirmação foi um pouco provocadora, mas... Naturalmente, mas também não se esperaria outra coisa de um ateu nestas matérias. Outra hipótese é ter uma experiência religiosa, uma experiência mística. Poderia acontecer e, de facto, aliás, eu creio que a maior parte das religiões e das convicções religiosas que existem partem de experiências que foram tidas por pessoas e que as partilharam. Isso é mais ou menos estudado como sendo, em termos antropológicos, a origem das religiões. Tal como há povos que nunca foram... Que agora, eventualmente, já não existirá, mas povos que durante muito tempo não foram expostos à ideia de Deus, não tinham essa ideia. Os esquimós têm ideia, que há estudos antropológicos que mostram que não havia a ideia de Deus, nunca foram. E a partir do momento em que o mundo se torna um mundo global, as ideias circulam e aliás, nós encontramos, isso eu acho que qualquer pessoa admite, nós encontramos nas várias religiões que existem ao longo da história e que coexistem no mundo, há muitos elementos em conjunto. O Natal não é naquela altura do ano por acaso. Há um conjunto de... Há tradições, há rituais que já existiam muito antes das religiões que atualmente existem e que são as mais representativas da humanidade e que nós as encontramos noutras religiões inconciliáveis com estas. E, portanto, há todo um processo de aculturação e de transformação e de adaptação que deve ser levado em consideração. E, portanto, agora... De facto, eu acho que estes dois, um convencimento racional, com base em novos elementos, acho que sim, que seria importante, ou uma experiência. Mas também deixa uma nova provocação. E o que é que faria um teísta mudar de posição? Exato, e essa é uma questão que nem todos os teístas vão responder da mesma maneira. Por exemplo, uma resposta de um teísta bastante conhecido, agora não me recordo exatamente quem foi, mas foi assim um apologeta bastante renome. Ele disse, bom... Se alguém me mostrasse os ossos de Jesus Cristo, eu deixava de ser cristão. Porque na Bíblia diz que se Jesus Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é em vão. Portanto, se de facto Jesus Cristo não ressuscitou, se eu tivesse uma prova disso, faz sentido dizer, não é? Porque a própria Bíblia diz que se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. E lá está, também há ateus. Já ouvi bastantes conhecidos que dizem não há nada que me fizesse mudar de ideias, porque qualquer coisa que aparecesse à minha frente, eu ia sempre achar que era uma ilusão, ou que era a minha mente a pregar-me um truque, não é? Que nunca iria confiar na minha experiência se ela me levasse ao teísmo. Eu acho pessoalmente que isso é uma posição muito extrema, não é? Essa pessoa põe de parte qualquer tipo de argumento. Eu acho que um ateu digno desse nome não pode ser dogmático, nem pode partir de posições infalsificáveis.
Isso contraria a ideia do ateísmo, se é que podemos falar de um ateísmo enquanto um corpo doutrinário, que não é, nem é uma visão do mundo, é apenas a ausência de uma crença, na minha perspectiva. Ou pelo menos a ideia de que Deus não existe com algum grau de probabilidade maior que 50%, não é? Pois, não queria entrar em percentagens desse género, porque nós acho que nós não sabemos quais são as condições de validade para fazer esse tipo de aferições. Enquanto que nós conseguimos aferir as probabilidades relativamente às coisas que existem no mundo e das quais nós temos experiência, nós, relativamente a Deus, não sabemos que instrumentos usar para validar ou invalidar aquilo que nós conhecemos de Deus, se Deus existir. É algo de ínfimo e, portanto, não há condições de validade. Por isso é que os positivistas dizem não, Deus existe, é inverificável, como tal, é um absurdo, não faz sentido. É uma frase absurda porque é inverificável. Não há instrumentos para verificar. Mas eu às vezes digo também na brincadeira, eu acreditaria se, em vez de alguns milagres um pouco estranhos e um pouco sugêneros, de facto visse um perneta ver-lhe crescer assim em tempo real a perna. E sim, seria um milagre, ou ver de facto um novo Lázaro à frente de toda a gente. Isso, e às vezes espanta-me porque é que Deus se esconde tanto. Porque é que Deus se esconde? Porque é que os milagres são coisas cada vez mais difusas. Alguém que pensou num santo para... E estou agora a usar um exemplo católico, mais comum. Alguém que pensou num santo e depois houve uma cura milagrosa. Mas porquê é que num mundo em que a descrença nunca foi tanta como o mundo atual, seria neste momento que faria mais sentido uma revelação inequívoca de Deus? Porquê é que ela não acontece? É de facto a questão Porquê é que os milagres só acontecem a quem já acredita em regra? Bom, não serão todos, mas a maior parte seria. De facto, a questão do silêncio de Deus é uma questão que também tem de se pôr, não é? E há várias respostas, só aqui para brevemente também falar um bocadinho sobre isso. Uma delas é que, de facto, Deus não é assim tão silencioso como se pensa, porque se nós formos procurar, existem de facto, e depois, se quiser, pode ler e pode achar que não são verídicos ou que são, o que for, mas existem documentações, existem relatos de médicos por aí fora que de facto argumentam que de facto houve certos milagres, não é? Agora, claro, isso depois tem de ser visto com cuidado e não é agora no minuto que vamos ver isso. E depois também existem pessoas que dizem que Deus, e talvez a resposta correta à pergunta seja uma combinação destas duas, que o que Deus pretende de nós não é necessariamente só que nós acreditemos que Ele existe, mas que tenhamos uma relação com Ele, o que significa que simplesmente mostrar que existe não vai levar a esse comportamento necessariamente. E nós vemos isso, por exemplo, nos Evangelhos. Jesus fazia milagres à frente das pessoas. Jesus fez milagres à frente dos fariseus, à frente de algumas pessoas. É verdade que houve alguns fariseus que acreditaram nele, mas houve muitos que não acreditaram, não é? E ele fez milagres à frente deles. Houve muitos que o seguiram e houve outros que não. Judas esteve com Jesus o tempo todo e viu os milagres que ele fez e ainda assim foi traí-lo. Quer dizer, ou seja, a ideia de que se Deus nos mostrasse a nós de forma inequívoca, nós iríamos ser seguidores dele, não é uma coisa óbvia, e eu acho que nem sequer é verdade. E talvez seja um pouco por aí a resposta. Não estou a dizer que respondi completamente à sua pergunta, mas lá está, temos aqui um elemento... Não sei. Aliás, toda a nossa discussão sobre, e toda a argumentação sobre a existência de Deus busca, de facto, chegar a resultados minimamente palpáveis. Ou seja, eu creio, mesmo um crente procura uma resposta palpável. E os milagres, é por isso que eles são importantes. Se eles são evidências da existência de Deus, eles têm que ser inequívocos. Porque se forem dúbios, não servem como evidência. Portanto, aliás, Santo Agostinho dizia que a fé é um estado provisório. Nós devemos aspirar ao conhecimento de Deus. E a fé é apenas um passo para chegar ao conhecimento. Aliás, acho que há uma passagem da Bíblia, eu não sei localizar, acho que é em Isaías, que diz: se não tiveres fé, não chegarás a conhecer, ou algo parecido com isto. E de facto, há quem
Aliás, durante toda a Idade Média se procurou conciliar a razão com a fé e tentar fazer a demonstração de muitos preceitos da dogmática, justificá-los racionalmente. Mas por outro lado também há a chamada fé do carvoeiro, aquela fé puramente que não assenta em argumentos, que simplesmente é fé, é uma crença não justificada. E há quem valorize isso, aquela ideia de não é preciso tocar para acreditar. Quem tocou, quem teve que tocar para acreditar, se calhar já não tem o mesmo valor de quem acreditou sem tocar ou sem ver. A interpretação dessa passagem também levaria aqui a muita discussão. Pois, exatamente, e portanto... Mas pegando no que está a dizer, então eu queria lhe perguntar uma coisa, que é se acha justa a crítica que é feita em relação ao teísmo, e se quiser falar em particular do cristianismo, por algumas pessoas, dizendo que é uma posição irremediavelmente irracional. Ou seja, que quem é crente, porque há ateus que dizem isto, quem é crente é irracional nessa posição. Não é possível ser racionalmente crente. Não, a resposta, no meu entender, é negativa, embora tenhamos que precisar aqui o que é ser racional. Se por racional entendermos tentar analisar as questões com base em argumentação, com base em evidência, não usando explicações ad hoc ou critérios exclusivos para isto, que não usemos no resto da nossa vida, de facto, não é. Agora, também há muita gente, creio eu, que é crente, agora estou aqui a usar o termo crer em sentidos diferentes, mas que é crente simplesmente por comodismo, porque se habituou porque os pais são, porque nasceu numa sociedade onde uma determinada religião é dominante e, por definição, é. Eu aí, alguém que se afirma crente nesses termos, não parece que seja uma crença racional. É um hábito. É pouco mais do que um hábito. Agora, aquilo que nós aqui temos discutido, todas essas discussões que são feitas e que são desenvolvidas por muitos filósofos ou pensadores, isso nada tem de irracional. Pelo contrário, a argumentação extremamente sofisticada, com argumentos válidos, cogentes, e, portanto, nada disso é válido. Ou seja, podemos dizer que há um pouco de irracionalidade e um pouco de racionalidade, tal como no ateísmo também existe esse... Eu acho que há crentes racionais ou que o são de forma racional e há crentes que o são de forma irracional, tal como há ateus que o são de forma racional e ateus que o são de forma irracional. Embora eu, puxando um pouco a brasa à minha sardinha, direi que os ateus são menos do que os crentes, creio eu, a nível mundial. Sim, essas estatísticas são sempre um bocado difíceis de apurar, porque há muitas pessoas que dizem, eu sou crente, mas depois no fundo não são. Quando se vai perguntar se a pessoa realmente acredita, as pessoas dizem que não. E há quem diga que acredita numa parte e não acredita noutra. Exato, e portanto, e depois também há sempre aquela questão do qual é o verdadeiro escocês, não é? Quer dizer, Exato. E portanto, o que é um crente, o que é que não é um crente, é só que ele aceita tudo e conhece todos os dogmas e que pratica tudo, não sei. E também há ateus. Agora, o ateísmo, em regra, nas sociedades em que nós vivemos, em que a presença das religiões é grande, e agora haverá menos, mas havia até um certo estigma em ser ateu. O ateísmo resulta mais de uma postura intencional, creio eu. Também haverá outras pessoas que serão ateus só porque são, mas tendencialmente, acho eu, posso estar enganado, o ateísmo é mais o resultado de uma reflexão sobre o assunto do que o teísta é. Pois, está a dizer, ou seja, em termos, se formos tirar uma pessoa ao caso na população que diz eu sou ateu ou eu sou cristão, se calhar vamos encontrar mais inércia nos que se afirmam. Sem dúvida. Em cada 10 teístas, se calhar, eu não sei qual é a percentagem, mas a percentagem de pessoas que o são apenas porque sim é maior do que entre os ateus. De facto, nós aqui no Razoavelmente tentamos combater a inércia e é por isso que vamos voltar a falar sobre estas matérias uma última vez, de uma forma agora mais pessoal, já que no próximo episódio João Pedro Batista nos vai dizer não se acha que o cristianismo é verdadeiro, mas se gostaria que fosse, e qual o impacto que a existência do Deus da Bíblia, revelado em Jesus, teria na sua vida. Posso-vos dizer que valerá muito a pena ouvir o que ele tem para nos dizer.
Por isso fiquem atentos e até à próxima.